Boa tarde, hoje é dia 20 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental dos anos finais, de maneira online através do aplicativo Centro de Mídias. E hoje, de maneira ao vivo, está comigo os alunos José Antônio e Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão de maneira ao vivo comigo. Na escola, possivelmente haverá alunos de maneira ao vivo lá, presencial, porém eu dependo dos professores Proatec, coloquem eles para assistir. Por enquanto, eles não entraram ainda, então se entrarem a gente tenta descobrir quem está ao vivo. Porque eu sou professor do grupo de risco, então eu ainda fico de maneira online, dando aula para os meus alunos através do aplicativo e para os alunos que estão lá na escola de maneira online também. Então vamos dar início? Currículo em Ação, volume 2, é o material que nós estamos estudando. Essa é uma aula nova que a gente vai começar hoje, Situação Aprendizagem 3, parte 1. Se você não assistiu às aulas anteriores, na descrição do vídeo tem o link da playlist das aulas desta apostila. O material é do Currículo Paulista, é um material fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Essa é a parte 1, vamos dar início então. Lá na página 92, tem uma parte que fala com o aluno e lá fala sobre a situação aprendizagem 3. O que fala lá? Que iniciaremos uma conversa sobre as funções em diferentes perspectivas, conhecer a lei de formação e os gráficos associados a cada função. Então, agora nós vamos para a página 100. Então, vamos lá, página 100. A habilidade que nós vamos estudar, habilidade EFMA06. Compreender as funções como relações de dependências unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Objetos de conhecimento: funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Página 100, parte 3, parte 1. Aqui é um resumo do que a gente já leu lá em cima, então vamos dar continuidade. Página 100, atividade 1. Acharam a apostila já, Maria Eduarda e José Antônio? Então vamos lá. Atividade 1, função, noção e lei de formação. Vocês acham que na matemática não tem lei também? Tem, a lei de formação. Então vamos lá. 1.1. Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. Nossa, de rápido não? A cada 15 segundos ele produz um celular. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Então, olha a tabelinha aí. Quantidade de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas. Tempo em horas. Então, em uma hora, quantidade produzida. Em uma hora, produz 240 celulares. Em 2 horas, 480 celulares. Em 3 horas, 720 celulares. Em 4 horas, 960 celulares. Em 5 horas, 1.200 celulares. Em 6 horas, 1.440 celulares. E assim
sucessivamente, né? Assim por diante. Analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo da sua resolução. Para iniciar essa atividade, pense na lei de formação. E daí? Pensar em alguma regra aí para quê? Oi, Natália, tudo bem? Seja bem-vindo à aula. E daí? Pensar em alguma regra aí para que a hora que eu coloque o número de aulas, ele vai me dar a quantidade de celulares produzida? Eu posso pôr letras para representar as variáveis, né? Tem alguma ideia aí? Surgiu alguma coisa aí? Deu algum estralo aí já ou não? Vamos pensar comigo. Opa! Nossa, Maria Eduarda, eu tô tentado chamar você hoje de Mariane, viu? Não sei por quê. Tava tendo aula com a Mariane agora, há pouco, no 7º ano B. E a matéria tem a ver com isso aqui também. Então acho que é isso. E ela estava respondendo também. Então, a Maria Eduarda, ela falou que aqui ela percebeu uma coisa, ó, aqui tá dobrando, né? Quando eu dobrei aqui, ó, de 1 para 2, dobrou aqui também. Então eu percebi aqui, a matéria do 8º ano é diretamente proporcional. E aqui é proporcional mesmo, conforme aumenta. Mas o que eu preciso ter em mente aqui, né? Eu vou fazer uma lei de formação que esteja relacionada a horas. Professor, mas aqui fala em 15 segundos. Sim. Então, se você for ver, ele fala que em 1 hora produz 240 celulares. Você fala, mentira, a cada 15 segundos produz um celular. Tá. Se a cada 15 segundos produz um celular, produz 2 celulares em 30 segundos. Produz 3 celulares em 45 segundos. Produz 4 celulares em 1 minuto. Se produz 4 celulares em 1 minuto, em 1 hora tem 60 minutos. 4 celulares vezes 60 minutos vai dar 240 celulares. Verdade. Então, em 1 hora, realmente produz 240 celulares. Então, qual seria a lei para criar, né? Analisando, escreva uma sentença matemática. Uma sentença matemática é uma expressão, né? Então aqui eu vou colocar P de produção. Professor, mas não pode pôr C de celular? Pode, né? Eu posso pôr outra letra? Pode. Eu já falei isso em outras aulas e quem está assistindo pela primeira vez pelo YouTube pode pensar, nossa, que professor sem educação. A variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser, não é verdade? Só que você tem que saber, eu estou colocando P de produção, né? Eu poderia pôr QP, quantidade produzida? Posso pôr, a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. A não ser que no exercício tivesse escrito lá, pense numa lei de formação, que aí você colocaria P para quantidade produzida. Eu não posso pôr R aqui, porque está mandando eu pôr P, tá bom? Então vamos lá. P é a quantidade produzida, é igual 240 celulares vezes a quantidade de H. Nossa, professor, o que quis colocou H? H de homem? Não tem nada falando de homem aqui no exercício. O que será que eu quis colocar o H? Quer dizer, muito bom, Natália. Quer dizer, horas. Pronto, eu fiz minha fórmula, minha sentença matemática. E matei, estraguei aqui na hora de eu fazer o retângulo em volta dela, né? Então, agora eu vou escolher um qualquer aqui, só fazer o teste. Vou trocar o H por 5 para ver se dá certo. P é igual a 240 vezes 5. P é igual a 240 vezes 5. 240
vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 dá 20. Subiu o 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. 1.200. Olha, professor, deu certo. Aí você vai falar assim, mas professor, para que serve essa porcaria que você fez aí? Ó, a boca, por que xingar de porcaria a minha equação matemática, hein? Eu sei que vocês pensaram isso. Então por que vocês pensaram besteira assim de mim? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você é gerente dessa empresa. Né? Aí alguém chegou e falou assim para vocês. Eu quero encomendar, certo? 3.600 celulares. Você consegue me entregar em quantos dias? Aí você vai falar, meu Deus do céu. Quanto tempo eu vou levar para produzir 3.600 celulares? Ah, tem aquela fórmula que o professor Ricardo... eu sou gerente, né? Agora que eu lembrei. Eu sou gerente, então não vou precisar contratar alguém para fazer essa fórmula. Senão eu ia ter que contratar o professor Ricardo para fazer a fórmula. Agora eu já lembrei, eu sou gerente, eu sei fazer a equação. P igual 240 vezes o H. Ah, mas professor do céu, eu preciso da produção de 3.600, então vou trocar o P por 3.600. 3.600 é igual a 240 vezes H, né? Então, isso, é incógnita, né? Porque o professor colocar duas incógnitas para representar uma. Como que é? Deixa eu ver aí. Eu não consegui entender a sua pergunta, Maria Eduarda, mas depois eu vejo melhor, tá? Vamos terminar aqui. Então agora a minha produção é de 360 celulares. E eu preciso descobrir quantas horas eu vou levar para poder produzir isso. Só que eu não gosto, professor Ricardo, não gosto de trabalhar com valor que eu não conheço do lado direito, tá? Então eu vou passar para cá. 240 vezes a quantidade de horas é igual a 3.600. A quantidade de horas é igual a 3.600. Esse 240 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Agora é só eu fazer a divisão que eu descubro. 3.600 dividido por 240, para ficar mais fácil, eu vou cortar os dois últimos zeros. E aí eu vou... É a mesma resposta que de 360 dividido por 24. Quem vezes 24 chega próximo do 360? Calma aí, eu me perdi em algum lugar aqui. Nossa senhora, apareceu até um erro aqui. Mas vamos lá. Quem vezes é o 1, né? 1. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 6 que tira 4 dá 2. 3 que tira 2 dá 1. Abaixa o 0. Certo? Então sobrou 120. Como eu acabei de abaixar, se abaixou tem que resolver. Quem vezes 24 vai dar próximo de 120? É o 5. 5 vezes 4 dá 20. Subiu 2. 5 vezes 2 dá 10. Com mais 2 que subiu, 12. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou. Então, quantas horas vai ser preciso para produzir os 3.600 celulares? 15 horas. 15 horas, tá? Então, eu como gerente agora, já sei que eu consigo entregar em 15 horas. Mas a minha empresa só funciona, eles só trabalham 6 horas por dia. Então, eu não posso prometer para quem está encomendando que eu vou conseguir fazer em 2 dias. Porque se trabalham só 6 horas por dia, 2 dias dá 12 horas.
Então eu vou ter que falar para ele que vai levar 3 dias. Ah, mas 3 dias dá 18 horas. Eu sei, vai trabalhar o primeiro dia 6 horas. Mais um dia, mais 6 horas. No outro dia ele trabalha mais 3 horas e termina de produzir todos os 3.600 celulares. Viu como é importante eu saber matemática? Né? Para poder, senão, muita gente que você vai, compra, vai encomenda as coisas, a pessoa fala assim, ah não, eu entrego para você em 4 dias, depois eles atrasam 10 dias lá, é por quê? Porque não sabem matemática, eles não sabem calcular o prazo de entrega, daí por isso que os outros ficam bravos com eles. Então, matemática é muito importante. Olha lá, acabei respondendo antes, né? Com esta lei, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? Agora a gente já sabe a lei, né? Como que é a lei mesmo? Produção é igual a 240 vezes o H. E daí? Responda para mim, vou apertar pause aqui. Responda para mim, em 12 horas, quantos celulares vão ser produzidos? Voltando aqui então, vamos usar a fórmula. A fórmula não, é sentença matemática. Produção é igual a 240 vezes 12 horas. Então vai lá, 240 celulares por hora vezes 12 horas. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Mais, matei esse 2, então coloco mais em homenagem a ele aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Soma tudo. 0, 8. 4 com 4, 8. 2 com mais nada, 2. 2.880 celulares. Muito bem. Certo? Muito bom, Natália. É isso mesmo. Então vamos lá. Olha lá, subindo a resposta. Né? Eu coloquei mais chique ali a coisa. Olha lá. Se cada 15 segundos produz um celular, a cada minuto, 60 segundos, produz 4 celulares. E a cada 60 minutos, 240 celulares. Sendo assim, 12 vezes 240 celulares igual a 2.880 celulares. Então, nossa, Natália, depois a gente conversa sobre isso. Sério mesmo? B. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é possível ou não é possível. E daí, o que vocês acham? É sim ou não? Vocês acham que isso é possível ou não? Sim, né? Então ela é possível sim, né? Já ficou claro isso, para qualquer quantidade de horas, né? Então é só colocar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se eu quisesse descobrir assim para 5 horas e meia? Dá para descobrir para 5 horas e meia de celulares? Vocês acham que dá ou não? Dá, né, Natália? Muito bem. Olha como que ficaria para 5 horas e meia. Produção é igual a 240 vezes, cuidado, você não vai por assim, 5,30, tá? Porque 5 horas e meia é 5,5 horas, tá? Lembre-se disso. Você não vai por 5,30 minutos. Você vai por 5,5. Meia hora é 5,5. Tá bom? Então, 5,5 é 5 horas e meio. Meio é 0,5. Então, 5 horas e meio é 5,5. Aí, quanto que vai dar? 240 vezes 5,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 20, 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. Aí,
que eu faço? Coloco mais aqui. Aí 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 10, 5 vezes 5, 5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu, 12. E agora aqui. 0, 0, 2, 3, 1. Como eu tenho uma casinha depois da vírgula, eu devolvo essa uma casinha. Então deu o quê? 1320. Certo? Se você fizesse meia hora, ficaria assim: produção igual a 240 vezes 0,5. Meia hora, 0,5. Tem que dar 120. Vamos ver se dá 120. 240 vezes 0,5. Tem que dar 120. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, dá 20. Subiu 2. 5 vezes 2, dá 10. Com 2 que subiu, 12. Deu 1.200. Como eu tenho uma vírgula aqui, uma casa depois da vírgula, devolve essa vírgula. 120. Viu? Certinho. Por isso que é 0,5 para meia hora. Certo? Ah, e se fosse 15 minutos, professor? 15 minutos é 0,25. É 1/4 da hora, tá? Mas não vou complicar a cabeça de vocês, não. Vamos continuar aqui. Então, é possível sim. Pois, como explica acima, a fábrica produz 240 celulares por hora. Sendo assim, Q é igual a 240 vezes T. Mas que professor lavorento. Lavorento não é besteira, né? Mas que professor lavorento. Ele colocou P, agora colocou Q. Lá depois ele colocou H, agora colocou T. Sim, tá? Eu coloquei para deixar bem claro isso mesmo. Lá era P de produção, mas eu posso pôr Q de quantidade, não é verdade? E agora o T eu deixei aqui por querer mesmo. Eu coloquei H lá para deixar claro que era hora. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui o seguinte. Lembre-se, a variável é minha, eu deixo do jeito que eu quiser, né? Então, agora aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Toda vez que vocês encontrarem um T, sempre, geralmente, o T é relacionado ao tempo, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. Quando vocês vêem uma variável T, é isso mesmo, Natália. T é variável a tempo. Às vezes ela é em minutos, às vezes ela é em segundos, às vezes ela é em horas. Nesse caso nosso, ele é em horas. Ó, tá escrito aqui, ó, tempo em horas, tá bom? É só para deixar claro isso também, certo? Oi, Alifer. O Alifer apareceu também. Alifer, mudou o horário, tá? Tem que ficar de olho lá naquela tabelinha lá. Vamos lá, continuando. 1.2. Ah, professor, agora tem um negócio diferentoso ali. É, diferentoso ali. Rapaz, quando eu tinha idade de vocês, isso aqui pra mim era um terror. Eu era acostumado com Y, do nada apareceu F de X. Mas daí eu não sei se era falta de atenção minha, ou se era falta de... ou minha professora na época que deve ter explicado de um jeito diferente para mim, eu não entendi. Dada a lei de formação de uma função f de x é igual a x menos 2, encontre f, função de 0, encontre função de menos 1 e função de 5. Aí então minha professora falava assim, eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Depois que eu passei minha adolescência, eu tive que inventar uma historinha para mim, para eu poder entender melhor isso aqui, tá? Então agora eu vou explicar para vocês a historinha que eu inventei para mim, tá bom? Então veja bem aqui, presta bem atenção. Você já ouviu falar em função? O que é função na matemática? Não, antes disso, o que é função no português? Né? Função no português pode ter outros sentidos diferentes da matemática, né? Geralmente a gente escuta assim os outros, fulano vive em função do ciclano, né? Geralmente, na adolescência, quando você fica apaixonado por uma outra pessoa,
A pessoa fala assim, fulano vive em função do namorado. Quer dizer que só faz em função do namorado. Então, se o namorado manda ela ficar dentro de casa, ela não vai sair dentro de casa. Se o namorado faz tal coisa, ela vai fazer o que o namorado pediu. Então, isso aí é viver em função do namorado, né? O Alifer já foi, trouxe um negócio chique, ó. Uma função é uma relação de um conjunto, né? Então, função também no serviço quer dizer o que eu tenho que fazer, né? Quando eu falo assim, isso aí não é minha função, quer dizer que não é o que eu preciso fazer no meu serviço. Mas o que seria uma função na matemática? Função de x. Então eu tenho uma equação onde ela vai mudar de acordo, ou seja, em função do valor do x. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quanto você vai pagar em 10 pães, Fernanda, lá na padaria da Natália? Você vai pagar em função do valor do pão. Por que em função do valor do pão? Porque você tem que saber quantos custa o pão. Natália, quantos que está custando o pão aí na padaria? Então, olha bem. Vamos fazer aqui. Quanto a Fernanda vai pagar em 5 pães lá na padaria da Natália? Então, 5 é a quantidade de pães. Eu quero saber quanto que ela vai pagar em 5 pães. Então, vai pagar na padaria da Natália em função do preço do pão. A Natália respondeu para mim que é 75 centavos na padaria dela lá. Então, vamos trocar o x por 0,75, que é o valor do pão da padaria dela. Então, eu já sei o valor do pão. Então, nós vamos trocar o x por 0,75. Então, o valor muda a equação muda em função do valor do x, né? Então, o que aconteceu aqui? 5 vezes 75 centavos, a gente vai fazer essa conta, 5 vezes 0,75, 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 7 dá 35, com mais 2 que subiu, 37, subiu 3. 5 vezes 0, 0, com mais 3 que subiu, 3. 375, calma, eu tenho duas casas depois da vírgula para devolver. 3,75. Então, em função do x, do valor do pão, custar 75 centavos lá na padaria da Natália, vai ser pago 3,75. Agora, na padaria concorrente da padaria da Natália, na padaria do bairro dos Pais, por exemplo, o pão de lá custa 90 centavos. Em função do preço da padaria de lá, quanto vai custar os mesmos 5 pães? Agora eu troco o X por 90. Por quê? Em função do preço de lá, né? Em função do preço de lá. Então, vamos pagar, eles já me avisaram aqui no chat, R$ 4,50. Em função dessas duas comparações, eu, usando a matemática, vou comprar o pão na padaria da Natália. Por quê? Porque eu vou economizar dinheiro. Hoje mesmo, em função de uma pesquisa, eu fui fazer, eu comprei um remédio e economizei R$25. Eu fui pesquisar em 3 farmácias, uma custava 105, outra custava 100 e outra custava R$75, né? 2 remédios que eu precisava comprar.
E aí uma das farmácias, quando descobriu que a outra tinha feito por 75, eles cobriram o valor e fizeram por 75 também. Então, em função, viu a palavra função na matemática como é bonito? A gente pode mudar, ver os valores em função do x, ou seja, o x é uma variável, ela vai mudar. Nesse caso aqui, o que mudou foi o preço do pão, o preço unitário do pão. Bom, sabendo disso, vamos fazer o exercício agora. Então aqui, em função, a função está aqui, ó. Vou fazer só o primeiro, vocês fazem os outros, tá? Olha lá, função de x é igual a x menos 2. Agora, função de x, agora não tem mais x, é zero. Função de zero. O que eu faço? Eu troco x por zero. 0 menos 2. O que dá? 0 é positivo. E o é neutro, né, na verdade. Mas conta como se fosse positivo. Mais com menos dá menos. 0 é maior em cima, menor embaixo. 0 que tira 2 dá 2. E aqui vai ficar o quê? Menos 2. Fiz uma atrapalhada aqui. Mas aqui vai dar menos 2. Buguei aqui também. Desculpe, Natália. É menos 2 mesmo. Dá 2 negativo. Se tinha 0, tirou 2, dá menos 2, tá? Então, quando o x for 0 naquela função, a resposta é menos 2. Agora, falem para mim, qual vai ser a resposta para quando a função, no lugar do x, for menos 1? Agora, ele vai ser menos 1. Vai ter jogo de sinal, hein? Não vai esquecer. Função, quando o x for trocado por menos 1. Qual vai ser a resposta? O x vai ser trocado por menos 1. Troca o x por menos 1. Vai ficar assim, ó. Função de menos 1 é igual a menos 1 menos 2. Se você encontrar um sinal positivo, um número positivo com um número positivo, você faz uma conta de mais. Um número positivo com um número negativo, você faz uma conta de menos. Um número negativo com um número positivo, você faz uma conta de menos. Um número negativo com um número negativo, você faz uma conta de mais. E vai prevalecer o sinal do número maior. Isso, Alifer, muito bem. Olha aqui, eu tenho um número negativo e tenho outro número negativo. Então eu vou fazer uma conta de mais, mas vai permanecer o sinal do número maior. Então, menos 1 com menos 1, eu faço uma conta de mais. Aí eu pego só os números. 2 mais 1 dá 3. Agora eu olho qual é o número maior, 2 ou 1? É o 2. Vai prevalecer o sinal do número maior. Qual é o número maior? É o 2. Qual é o sinal dele? É o negativo. Então a resposta é menos 3. Vê se não faz sentido. Faz de conta que é dívida. Você devia R$1 no banco. Aí você foi lá e tirou outros R$2. Ou seja, fez outra dívida de R$2. Então você somou as suas duas dívidas. Agora você deve R$3. Tá bom? Faz sentido, né? Agora, quando o seu F for 5. Quando o seu F for 5, sua função, o seu x for 5. Você vai trocar o x por 5. 5 menos 2. Qual vai ser o resultado? Esse é fácil, hein? 5 menos 2... Muito bem, Maria Eduarda, Alifer, Natália. Muito bom, é isso mesmo. Vai dar 3. E daí? Agora ficou difícil para vocês o que é o f de x? O função de x? Vocês acham que ficou difícil ou ainda... Não, né? Não tá mais difícil, né? Bom, custava, quando eu era adolescente, o professor contar a história da padaria da Natália para mim, a padaria dos pais para mim, né?
É só fazer uma conta normal, é só trocar o x pelo número. Mas não, acho que quando contaram a história para mim, ou a professora explicou bem explicado e eu estava aéreo na época, mas eu gostava muito de matemática, eu acho que eu não devia estar aéreo não. Ou podia estar, né? Sei lá, vai saber. Né? Adolescente se sabe como que é, né? Mas então tá bom. Vamos subir a resposta aqui. Vamos parar de falar de mim, né? Vai que apareça alguém aí que estudou comigo e comente lá no YouTube depois falando que eu era aéreo, que eu era bagunceiro, mas não era não, tá? Vamos lá. Olha lá. Função de x, quando for 0, 0 menos 2 dá menos 2. Quando ele for 1, menos 1, menos com menos dá mais. Eu faço a soma. 1 com 1 dá 2. Prevalece o sinal do número maior. E o número maior é o menos 3. Ah, Natália, eu acho que eu sei quem é. Olha lá. Quando... Ô, louco. Aqui tá certo. Quando o x for 5, 5 menos 2 é 3. E aí vocês acertaram as 3. Próximo é a função do 1. 1.3. Olha, essa aqui é interessante, hein? O número de diagonais de um polígono depende da quantidade de números que ele possui. Pensando nisso, encontre a lei de formação para calcular a quantidade de diagonais de qualquer polígono. Aqui está um quadradinho, certo? Presta bem atenção, isso aqui também é legal quando a gente consegue compreender. Como eu consigo descobrir a quantidade de diagonais de um polígono? Você vai fazer o seguinte, olhando de um polígono, você descarta, você vê os vértices, tá? Quantos vértices tem aqui? Tem 4. Você descarta os dois vizinhos seus, então você faz a quantidade que você tem 4. Tira 2, né? Que são os seus vizinhos. Sobraram 2. Ah, professor, mas eu não posso contar com o meu mesmo. Então, na verdade, não é essa conta que você faz. Você tem 4, você tira o seu e mais os seus dois vizinhos. Ou seja, você tira 3. Quantos que deu? Deu 1. Então você tem 4 que dá para ligar somente a 1. Então você consegue 4 diagonais. Você vai falar, ô professor, tá loucão? Não, olha aqui, você consegue fazer do D até o B. Você consegue fazer do A até o C. Você consegue fazer do B até o D. Ô professor, mas do D até o B e do B até o D é o mesmo. É verdade. Então você vai ter sempre repetindo 2 vezes. Então você divide por 2. Ah, então quer dizer que eu pego número de vértices, subtraio 3 e divido por 2? Será que dá certo? Vamos ver aqui. Vou desenhar um aqui com 5. Certo? 5 vértices. 5 vértices. Concorda comigo ou não? 5 vértices. Quantos diagonais tem aqui? Vamos ver. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se essa fórmula vai funcionar? 5 vértices menos 3. Por que menos 3? Porque cada vez que eu vou pegar... Ah, tá. Calma aí. Esqueci aqui. Você vai pegar o menos e vai multiplicar pelo número de vértices. Esqueci na fórmula. Desculpa. Vamos ver. Eu fiz aqui só para poder explicar a fórmula. A fórmula que é importante a gente entender. Então presta atenção. Porque cada vértice vai ligar com um outro. Ele só não liga com o seu vizinho. Ele só não liga com o seu vizinho. Tá? Então, cada vértice liga com outros que não são seus vizinhos. Certo? Então, e depois eu tenho que dividir por 2, porque vai ser sempre 2 vezes ligado. Ó.
O A com o C, o A vai ligar com o C. E quando eu for ligar do C, ele vai ligar com o A também. Então, fazendo aqui de 5, estou trocando o NV por 5. Vezes NV, número de vértices, tem 5. Depois eu divido por 2. Vamos ver se vai dar certo? 5 menos 3, dá quanto 5 menos 3? 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Vezes 5 dividido por 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Tem que ter 5 vértices. Vamos ver se dá? 5 vértices não, 5 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, deu 5 diagonais mesmo. Não tem mais nenhuma. 5 diagonais. Ah, será? Vamos tentar com 6 para ver? Vamos tentar com 6 para ver. O professor é craque para desenhar, hein? Dá para pintar obras de arte já. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar a fórmula. 6 menos 3 vezes 6 dividido por 2. 6 menos 3 dá 3 vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Vamos ver se é isso? Vou começar lá do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, já liguei todos. Não tem mais nenhum para ligar. Deu certo também. Vamos apagar agora aqui e vamos continuar lendo aqui. E tá acabando a aula, agora diminuiu o tempo da aula. Meu Deus. Olha lá. Para encontrar essa lei de formação, a discussão inicial deve considerar os vértices do polígono. O que é vértice mesmo, professor? Vértice é onde liga duas arestas, né? Aqui, ó, são essas bolinhas aqui, certo? De cada vértice é ligado a mais dois vértices. Então, olha lá, o vértice A é ligado ao B e ao D aqui no caso, tá? Só por exemplo. A mais dois vértices. Isso explica o menos 3 da fórmula, tá? Por isso que eu faço menos 3, porque eu vou descontar o A, o B e o D. Na lei de formação, para obter todas as diagonais, unimos os dois vértices não consecutivos. Outro ponto de atenção, cadê a fórmula? Vamos fazer subiu a fórmula aqui, ó. Outro ponto de atenção é, por exemplo, traçamos as diagonais AC e CA. Você percebe que quando eu estou fazendo A, eu traço a diagonal do A até o C. E quando eu estou fazendo o ponto C, eu vou traçar a diagonal do C até o A de novo. Por isso que eu tenho que dividir por 2, porque ela vai repetir 2 vezes. São as mesmas, portanto, não podemos contar duas diagonais, apenas uma. O que a lei de formação indica com a divisão por 2. Então, marquem isso aqui em algum lugar do caderno. Isso aqui é legal, principalmente se algum dia vocês forem fazer uma prova de Enem e eles perguntarem assim para vocês. Um polígono que tem 10 lados, tem quantas diagonais? Ah, você vai lembrar, é só fazer 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Aí você vai vir aqui e vai fazer. Diagonais é igual 10 vezes 10 menos 3 dá 7, dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70, que divide por 2 dá 35, certo? A. Encontre o número de diagonais de um polígono de 8 lados. Eu vou estar respondendo que está acabando a aula, tá? Então lá, diagonal é igual, eu troco N por 8. 8 vezes 8 menos 3. Divide isso por 2.
8 vezes. 8 menos 3 dá 5. Dividido por 2. 8 vezes 5 dá 40. 40 que dividido por 2 dá 20. Achei a resposta. Vamos ver se subiu a resposta certa. 20 diagonais. Ah, professor, será que é verdade? Desenha aí para você ver. Tenta desenhar um diagonal de 8 lados, um octógono. E tenta fazer as diagonais para vocês verem. Dá trabalho, mas vocês vão ver que vai ter 20 diagonais, tá? E se você for repetir, vai dar 40 diagonais, mas repetir dá uma diagonal em cima da outra. Próxima. Encontre o polígono que possui 35 diagonais. Sem querer eu fiz a resposta ali em cima, né? Ah, professor, mas tinha como eu fazer sem querer assim também? De outro jeito sem querer? Tem como fazer de outro jeito sem querer. A fórmula é diagonal. Eu já sei a quantidade de diagonal. São 35. É igual a quem vezes não sei quem menos 3 dividido por 2. Então eu tenho que procurar o n agora. Então você vai fazer isso aqui, ó. N vezes n e n vezes menos 3. Então vai ficar como? Esse 2 que está dividindo vem para cá multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 35 é igual a n vezes n. Dá n ao quadrado. Menos n vezes 3. Vai dar menos 3n. Então agora você vai fazer o quê? 2 vezes 35 dá 70. 70 é igual a n ao quadrado menos 3n. Vou subir a resposta aqui para mostrar para vocês mais fácil. Ali eu cheguei numa equação, certo? Vou explicar agora aqui, ó. O que acontece? N ao quadrado menos 3n é igual a 70. Aí se faz n ao quadrado menos 3n. O 70 que estava positivo do lado de cá, vem para cá. Ele estava positivo, ele vem negativo. Fica igual a zero. Aí transformou numa equação de segundo grau. E quando você faz fugiu aqui o nome. Quando você faz a fórmula de Bhaskara, que é a equação de segundo grau, você vai obter duas respostas. O x1, que é menos 7, e o x2, que é 10. E daí? Quantos diagonais, quantos lados vai ter esse polígono, na sua opinião? Você acha que ele vai ter menos 7 lados? Ou ele vai ter 10 lados? Pode ter menos 7 lados ou menos 10 lados. Aí você vai falar, mas que estranho, existe alguma figura que tenha lados negativos? Não. Então você desconsidera a resposta negativa. A única resposta possível é o 10. Sendo assim, o polígono que tem 35 diagonais tem 10 lados e é chamado de decágono. Não vá pensar besteira, é decágono, tá bom? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Para a semana que vem, na terça-feira, nós vamos começar a atividade 2, representação gráfica de uma função. Muito obrigado aos meus alunos que acompanharam a aula ao vivo até aqui, que são eles, José Antônio, Maria Eduarda, Alifer, Fernanda e a aluna Natália. Um abraço para vocês, até terça-feira, bom final de semana, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. E quem assistiu pelo YouTube, gostou da aula, não esquece de curtir, comentar e se não for inscrito no canal, se inscrever no canal. Até mais!